Oi, eu sou a Jaque Conceição. Esse é mais um episódio da websérie Fala Prof, uma série de conteúdos pensados para você que é professor, que é professora e que vem buscando práticas de decolonizar a sua ação pedagógica. E eu trago aqui, compartilho com vocês a minha experiência como professora a partir, nossa, quanto a partir, né? das discussões do feminismo negro, que é o lugar teórico aonde eu me situo para as minhas intervenções pedagógicas, seja nas rodas de conversa virtual do Coletivo de Jeje, nas formações que eu faço nas empresas, na formação continuada de psicanalistas que eu trabalho, na minha ação como docente, como palestrante, aqui no YouTube. É desse lugar que eu vou construindo a minha intervenção pedagógica. No último vídeo, eu apresentei algumas possibilidades de trabalhar com a música Meu Lugar, do Arlindo Cruz, dentro de uma perspectiva decolonial na sala de aula. Eu recebi vários e-mails depois que o vídeo foi pro ar, e recebi também algumas mensagens no meu inbox no Instagram, na outra rede, com algumas questões que não ficaram muito claras no vídeo e que eu acho que vale a pena, então, a gente pensar nesse vídeo. O que eu quero conversar com vocês nesse vídeo? Eu quero conversar com vocês sobre uma coisa muito importante quando a gente está pensando em prática pedagógica, que é aquilo que nós pedagogos chamamos de método de ensino. Nossa, mas a gente precisa ter um método de ensino para ensinar? Sim, a gente precisa ter um método de ensino, porque é a perspectiva do método enquanto algo que pode ser reproduzível, que é fundamental para que a gente tenha uma prática que se sustente e que traga resultados, para não ser o fazer pelo fazer. E pode parecer que as experiências africanas de educação que a gente tem no Brasil, como o terreiro de candomblé, por exemplo, e todas as outras práticas que envolvem ensino e aprendizagem, como a capoeira, e uma série de práticas corporais onde o corpo é o condutor da aprendizagem, pode parecer que essas práticas não têm técnica, mas isso é um engano muito grande quando a gente está pensando na experiência preta no Brasil. Os africanos, na sua grande maioria, e sobretudo os povos africanos que colonizaram o Brasil através da escravidão, e que são base fundamental para a nossa cultura, são povos muito tecnicistas. Eles são muito vinculados a uma noção de experiência que possa ser reproduzida em larga escala, para que ela possa ser mantida e ela possa ser estendida por gerações. Eu só consigo sustentar uma tradição se ela for passível de ser reproduzida, senão a tradição morre, senão a tradição não se sustenta. E a nossa comunidade, o histórico da nossa comunidade, é de uma comunidade fortemente baseada na tradição. A tradição, para nós, é um valor civilizatório. A gente faz igual aos nossos antigos, porque isso é uma forma de manter o saber vivo. Como as sociedades africanas não são sociedades literárias no sentido do livro, tem uma ideia de uma estudiosa da performance chamada Leda Maria Martins, e que inclusive é o tema da aula ao vivo Experiência Afrodiaspórica, que vai acontecer na semana do dia 30 de agosto, no dia 31 às 19 horas. Se você estivesse vendo esse vídeo depois, corre no canal para assistir a gravação da aula ao vivo que aconteceu, que é a ideia de que a literatura, o ato de contar, de gravar algo na experiência a partir do contar na experiência africana se dá a partir da oralitura. É a gravura, a fixação da experiência a partir do dizer. E é o corpo, o receptor dessa experiência que fica grafada. É através daquilo que eu compartilho ao dizer que eu afeto corpos negros e grafo nele uma ideia de tradição e de experiência que se reproduz sistematicamente. Essa é a ideia de experiência preta e essa é a ideia que está na base da concepção educativa do feminismo negro. É a partir daquilo que o corpo negro conta no seu fazer cotidiano, portanto, da sua experiência, que eu, como feminista negra, como uma pessoa que está pensando o mundo a partir da experiência negra, me apoio para desenvolver minhas ações educativas. É essa a ideia de método, enquanto a reprodução de uma técnica que sustenta uma tradição, que eu estou chamando a atenção aqui nesse vídeo e que eu quero convidar você, professor e professora, para pensar comigo. E aí a gente pode pensar em várias práticas coletivas pretas que são fortemente baseadas em método. Rap.
funk, samba, capoeira, escola de samba, terreiro de candomblé, congado, bloco de afoxé, carnaval. Fazer acarajé é uma coisa profundamente metódica. Fazer acarajé é uma das coisas mais técnicas que existem no mundo. Um terreiro de candomblé é um lugar completamente atravessado pela ideia do método, como forma de produção da sua experiência. Então, para você que não é de terreiro ou que não conhece como é um terreiro, tudo dentro de um terreiro tem uma ordem, uma sequência, uma forma de funcionamento, um lugar. E não é qualquer pessoa que é capaz de entender a complexidade técnica de comunicação dentro de um terreiro. É preciso um longo letramento, uma longa experiência de vivência. Mas isso se aplica em qualquer experiência negra que a gente quiser pensar. Você não faz uma trança de qualquer jeito. Para fazer isso aqui, ó, tem técnica. Tem uma técnica que ela não é uma técnica instrumentalizada pela lógica ocidental, cartesiana, acumulativa, como é, por exemplo, a técnica acadêmica ou a técnica escolar, mas ela é uma técnica porque ela pressupõe passos, etapas e processos para a realização e materialização disso. Uma prática pedagógica que se suponha emancipadora, como diria Paulo Freire, e Bell Hooks aprofunda no texto Educação como Emancipação, é fundamental que entenda qual é a forma de fazer, qual é a técnica. Conteúdo, se a gente vai usar Meu Lugar do Arlindo Cruz, se a gente vai usar o funk das favelas, se a gente vai usar uma ladainha de capoeira, se a gente vai usar qualquer recurso cultural, qualquer instrumento, qualquer dispositivo cultural afro-brasileiro para politizar e letrar racialmente nossos alunos, isso é uma outra história. Desde que a gente parta do princípio de que a experiência dos nossos alunos é soberana. Então, aquilo que eles sabem sobre o que a gente está propondo é tão importante quanto o que a gente está propondo. Conectar o conhecimento, a técnica do conhecimento científico, esquematizado dentro de disciplinas, de conteúdo, de currículo, é tão importante, é fundamental que a gente, letrado nesse mundo dentro da universidade, consiga fazer a transposição política e didática a partir da experiência dos nossos alunos. O nosso dever é conectar a ideia conceitual ocidental de física à experiência imediata dos nossos alunos a partir dos dispositivos culturais que eles têm, seja qual dispositivo for. Conhecer a realidade dos nossos alunos, dialogar com essa realidade é acolher o lugar de fala deles, é acolher a experiência formativa desses alunos para produzir um lugar de sinergia com esse conhecimento formal, abstrato do mundo branco, acadêmico, burguês, letrado. Esse é o desafio de uma prática decolonial. Então, pensar, por exemplo, que é possível desdobrar o samba Meu Lugar do Arlindo Cruz em diversos repertórios possíveis e imagináveis e extensões de conhecimento dentro do mundo formal é partir dessa experiência de uma série de signos e de símbolos, de dispositivos culturais que estão imersos nessa experiência preta, periférica, suburbana, carioca, dentro de uma linguagem que é o samba, para levar a reflexão, o afetamento. Mais do que ensinar quem foi zumbi para os nossos alunos, é a gente afetar eles com zumbi. Mais do que ensinar a beleza da poética do Arlindo Cruz, é a gente afetar os nossos alunos com essa poética, de tal forma que eles se sintam transformados e dominados por essa tradição de oralitura, essa tradição onde o corpo é presente. Meu Lugar, para mim, é um samba que ele é lindo, não só pela beleza poética do que o Arlindo faz com Madureira, mas principalmente porque ele convoca o corpo, como diria o Sodré no Samba Dono do Corpo. Muniz Sodré, intelectual negro importantíssimo para um professor conhecer. Em um Samba Dono do Corpo, é convocar o corpo para a conversa. É isso que a técnica da forma de transmissão e produção de conhecimento africana trouxe para a experiência brasileira. Nada do que foi feito aqui por preto e que foi fundamental para a nossa identidade enquanto povo foi feito com a ausência do corpo. Então, a educação decolonial pede a convocação do corpo, mas pede também o reconhecimento do lugar de fala e da experiência dos nossos alunos, sejam eles quem forem, em qualquer lugar, em qualquer tempo. O presidente de uma grande empresa no Brasil ou
o menino mais pretinho da escola no fundo do Capão Redondo, os dois são sujeitos epistemológicos, produzem conhecimento e a experiência dos dois precisa ser reconhecida e valorizada. Não só a experiência do homem branco, mas a experiência cotidiana daquele menino preto tem que fazer parte da aprendizagem. Quando a gente está pensando em método, a parte mais importante é a gente entender como isso se torna reproduzível. E no caso da educação formal, como é que isso se torna mensurável. Por isso que decolonizar o conhecimento é também afetar ele de outras formas de produção de saber, de equivalências dessa produção de saber. Será que eu reconheço e legitimo a experiência do meu aluno? Ou será que eu me reconheço como alguém potente do conhecimento pelo meu diploma acadêmico e, para mim, o que aquele aluno sabe é indiferente? Essa é uma pergunta. Há muitos anos, quando eu dava aula numa escola pública, na periferia de São Paulo, em Paraisópolis, eu trabalhava num projeto como mediadora de leitura na sala de leitura. E eu me lembro que eu fiz eu gostava muito de trabalhar com funk, porque os meninos e as meninas adoravam funk. Toda sexta-feira na rua da escola tinha bailão, revoada, sei lá qual que é o nome que a molecada hoje em dia chama. E tinha uma questão muito forte da drogadição na escola, principalmente do consumo do álcool. Eu dava aula de manhã e eles iam alcoolizados para a escola de manhã, normalmente às segundas-feiras. E essa era uma coisa que me preocupava muito. E aí a proposta do projeto era que a gente usasse livros da sala de leitura da escola pública para estimular debates formativos entre os alunos e apoiar os professores nas suas jornadas educativas. Então eu me lembro de um livro feito por aquele cara, o Jairo Bauer, que é um psicólogo que foi super famoso nos anos 90 e 2000, falando para adolescentes sobre sexualidade, drogas e uma série de temas. E o desafio era o seguinte: eu apresentava para eles o livro, apresentava para eles o livro, colocava eles para pensar sobre o que o livro apresentava, o conteúdo, dividia eles em grupos. Eu trabalhava com alunos do Fundamental 1, de 1º a 5º ano, e alunos do ensino médio, porque eram as turmas que tinham de manhã na escola, alunos do 1º, 2º e 3º ano do ensino médio. E todos fizeram a mesma atividade com adaptação de linguagem. Para as crianças, o repertório que eu usei foi mais focado na construção de desenhos e menos focado na construção teórica, conceitual, profunda do conceito das drogas. Mas, de alguma forma, eu queria que eles entendessem sobre o que são as drogas e como elas funcionam no corpo e quais são os perigos ou os lugares de sombra que o consumo de droga traz para o nosso corpo. Com os adolescentes, eu fiz um trabalho aonde, além deles, eu aprofundei a discussão, porque o nível mental cognitivo de adolescentes é mais complexo do que o de crianças comparado na questão do desenvolvimento. Há uma percepção distinta do mundo em faixas etárias distintas, isso do 0 até quando a gente morre. A todo momento isso acontece. Então, com os adolescentes, eu coloquei eles para pensar sobre a questão dos efeitos, quais eram os principais riscos que o consumo das drogas trazia para a vida deles. E pedi que para cada risco elencado, eles me apresentassem um trecho de uma música de funk que apontava esses riscos. E o que eu queria levar eles a pensar é que quando a gente fica bem louco de álcool e da mistura de drogas, muito dificilmente a gente vai se jogar de um penhasco, porque os nossos amigos não vão deixar. Mas a gente vai transar sem camisinha. E o transar sem camisinha é problemático por conta das doenças sexualmente transmissíveis e da gravidez precoce. E que na hora do vamos ver, o amigo não vai falar, pô, bota uma camisinha aí. Provavelmente o amigo nem vai estar lá presente. Então, essas foram as questões que eu levei para a problematização com eles, juntando a experiência deles e o conhecimento sistemático dentro de um método de ensino a partir dessa narrativa e do lugar de fala deles. Espero ter trazido questões para a sua reflexão, apoiado a sua jornada enquanto professora numa educação feminista, antirracista, decolonial, progressista, que de fato leve a formação para a nossa juventude e que a gente se veja em breve no próximo episódio. Não esquece da máxima do YouTube. Curta, comenta, compartilha, marca que gostou do vídeo, ativa o sininho, se inscreve no canal, porque esse é o ritual dessa plataforma e eu tô adorando estar aqui com vocês. Até a próxima!